Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí a correção das atividades dessa sexta-feira, tá? Dia 26 de junho. Iniciando aí, tá? Com toda essa parte de matemática, a gente está trabalhando aí um pouquinho das multiplicações, tá? Nas atividades anteriores, a gente trabalhou a multiplicação no cálculo de área, tá? No livro EMAI. E hoje a gente vai continuar então nesse caminho da multiplicação, tá? Então, se a gente for lá no EMAI, na página 39, a gente tem aqui essas multiplicaçõezinhas simples, tá? Por um fator de um algarismo só, para estar iniciando então aí todo o trabalho com a multiplicação, tá? Então, se a gente for calcular essa multiplicação, como que eu faço, tá? Relembrando, como que chama cada partezinha? Deixa eu pôr uma flechinha que fica melhor. Como chama cada parte da multiplicação, tá? Pra gente relembrar aí. Então, as partes de cima aí da nossa continha se chama fator, tá? Fator. E o resultado se chama produto, tá? Então, a gente tem dois fatores, um fator de dois algarismos e um de um algarismo só. E o nosso resultado, que é o produto da nossa multiplicação, tá? As regrinhas básicas da multiplicação, gente, que a gente tem que guardar sempre na cabeça. Primeira delas, a ordem dos fatores não altera o produto. O que isso quer dizer? Que tanto o número de cima quanto de baixo, não importa se você mudar eles de lugar, tá? O resultado será o mesmo. Outra regrinha da multiplicação, que é bom a gente sempre ter em mente. Todo número multiplicado por zero é igual a zero. Pode ser 1 milhão. Se eu fizer vezes zero, o resultado será zero. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, tá? 1 milhão vezes 1 continua sendo 1 milhão, tá bom? Então, aí umas regrinhas básicas da multiplicação, tá? A gente utiliza bastante a multiplicação, principalmente quando a gente tem probleminha de combinações, quando a gente tem aí probleminhas para cálculo de área, quantos cabem, tá? Então, aí a gente sempre está utilizando a multiplicação. E a multiplicação nada mais é do que uma forma de somar mais rápido, tá? Por exemplo, o número 15 vezes 7. É como se eu quisesse o número 15 7 vezes. Então, ao invés de eu somar 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15, até dar 7 vezes o 15, eu resumo aí a minha soma numa multiplicação e multiplico 15 vezes 7. 7 vezes 5, 35, né? Aí subiu o 3, a gente sobe lá em cima, tá? Porque aqui continua sendo as casinhas decimais, tá? Dezena e unidade, tá? Então, você começa aí multiplicando pela unidade. E depois você multiplica pela dezena, tá, gente? Tenham isso em mente sempre. A gente começa multiplicando pela casa das unidades. E só depois a gente multiplica pela casa das dezenas. Então, 7 vezes 5 é 35. Eu não posso colocar o 35 no resultado, porque eu estou calculando a casa das unidades, tá? Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá, ó. Das unidades. Então, eu jogo as 3 dezenas do 35 lá em cima, tá? Na casa das dezenas. E ela vai somar junto com a minha dezena que vai multiplicar. Então, eu vou multiplicar 7 vezes 1, dá 7. E vou somar com os 3 que subiu. 7 vezes 1, 7, mais 3, 8, 9, 10. Aí dá o meu resultado 105, tá? Então, esse é o passo a passo da multiplicação. Você multiplica primeiro pela casinha das unidades e depois pela casinha das dezenas. Se for até a casinha do milhar, começa pelas unidades, depois pelas dezenas, depois pelas centenas e só depois pela unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante, tá? Aqui a gente tem todas essas multiplicações simples, eram para vocês resolverem todas, tá? Dá uma olhadinha, se quiser dar um pause no vídeo para você olhar conta por continha, que eu já fiz as multiplicações aí, tá?
para vocês verem se a resposta está certa, se não está. E aí, o que você vai fazer? As que vocês errarem, vocês fazem um xizinho, tá? Porque aqui ele vai pedir quantas você acertou e quantas você errou. Então, ao invés de você apagar e colocar a resposta certa, coloca um xizinho para você poder analisar e refletir o quanto você está bem aí na multiplicação ou não, tá bom? Então, aí você vai analisar quantas você acertou e quantas você errou. Basicamente, aí, se você tiver a tabuada na ponta da língua, vai ser tranquilo. Então, você vai conferir os resultados. Na letra A, eu não sei nem porque tem um risquinho para pôr resposta, porque não tem nada para responder, né? É só conferir, tá? E depois, na letra B, você vai colocar quantas continhas você acertou. Você acertou todas. Então, você coloca, acertei todas. Errou todas? Errei todas. Acertei metade, tá? Coloca quantas são, ó. São 4, 8, 12. São 12 continhas, tá? Então, acertei 15, acertei 10, errei 2. Acertei 5, errei o restante, tá? Você vai contar quantas você acertou e quantas você errou. Tranquilo? Então, essa era a atividade com as multiplicações no EMAI. Deu aí para a gente dar uma retomada, uma revisada na multiplicação, analisar aí o nome de cada partezinha dela, tá bom? Então, era isso que era para fazer. Agora, voltando lá na nossa rotina, a gente tinha em língua portuguesa uma proposta de produção de texto, tá? Sobre um assunto muito importante que é o cyberbullying, tá? O que é o cyberbullying? Nada mais é que o bullying, que é esse tipo de assédio, provocação, ofensa, coisas que humilham a pessoa constantemente, tá? De uma forma que ela se sinta extremamente mal e pressionada dia após dia, uma coisa constante, o bullying, tá? Só que feito não presencialmente, feito sim de uma forma virtual. Então, eu trouxe aqui um textinho para vocês para ajudar aí a fazer a sua produção de texto. E eu vou ler para vocês, ó. O que é cyberbullying? Cyberbullying é o bullying realizado por meio das tecnologias digitais. Pode ocorrer nas mídias sociais, plataformas de mensagens, plataformas de jogos e celulares. É o comportamento repetido com o intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar aqueles que são vítimas. Exemplos incluem espalhar mentiras ou compartilhar fotos constrangedoras de alguém nas mídias sociais, enviar mensagens ou ameaças que humilham pelas plataformas de mensagens, se passar por outra pessoa e enviar mensagens maldosas aos outros em seu nome. O bullying presencial e o virtual acontecem lado a lado com frequência. Porém, o cyberbullying deixa um rastro digital, um registro que pode se tornar útil e fornecer indícios para ajudar a dar fim ao abuso. Então, esse textinho que define bem para a gente o que é o cyberbullying, é esse comportamento aí de ofensa, de constranger a pessoa repetidamente, tá? Ele foi retirado do site da Unicef, tá? Tem aqui o link para quem quiser consultar a fonte desse texto que define cyberbullying para nós, tá? Então, qual que é a proposta de texto? Ó, agora é com você. Escreva um texto sobre o cyberbullying, argumentando com sua visão sobre o assunto, podendo até mesmo trazer relatos pessoais. Dê sugestões de como podemos contribuir para acabar com esse tipo de atitude prejudicial na internet. Então, o que eu quero de vocês? Que vocês reflitam sobre o assunto. Se vocês conhecerem algum caso que tenha acontecido, porque a gente vê aí, se não for uma matéria na internet que aconteceu de cyberbullying, às vezes amigos nossos passam por cyberbullying, tá? Então, para você relatar para mim o que é o cyberbullying, se já aconteceu com pessoas que você conhece, às vezes aconteceu até com você, tá? O que você acha disso? Qual que é a sua posição? Eu quero os seus argumentos. O que você acha do cyberbullying, tá? Como você se sente em relação a isso? E trazer sugestões. Como você acha que a gente pode contribuir para acabar com esse tipo de atitude na internet? Como que a gente pode contribuir? Por exemplo, se você fica sabendo que uma colega sua está sofrendo cyberbullying, estão espalhando fotos dela que ela não quer que sejam compartilhadas. Você recebe essas fotos. O que você faria? Você compartilharia também? Ou aquela fofoca, aquele momento de
constrangimento termina na sua mão. Ó, eu não vou compartilhar isso, eu sei quem está mandando. Vamos conversar com o responsável da pessoa. Então, quais são as sugestões que vocês têm para isso, tá? E sobre a produção de texto, nunca esqueçam das dicas que eu dou para vocês escreverem um bom texto. Um texto bem escrito possui pelo menos 3 parágrafos. Isso não quer dizer que tem que ter exatamente 3 parágrafos. Um texto pode ter mais. Pode ter menos? Pode, mas eu não acho que um texto de qualidade vá ter menos que 3 parágrafos, tá? Porque eu preciso do parágrafo da introdução, eu preciso de um parágrafo de desenvolvimento e eu preciso de um parágrafo para a conclusão. Se você quiser ter mais parágrafos, provavelmente o parágrafo de desenvolvimento pode ser mais de um, tá? Então, pode ter até mais que 3 parágrafos, mas pelo menos 3 parágrafos para ser bem escrito, tá? Não se esqueçam dos sinais de pontuação. Terminou a sua frase, ponto final. A frase está muito comprida, tem uma pausa, coloca uma vírgula, tá? Relê o seu texto, encaixe os sinais de pontuação. É uma frase que expressa emoção? Ponto de exclamação. É uma pergunta? Ponto de interrogação. É uma fala de personagem? 2 pontos, travessão. Usem os sinais de pontuação ao favor de vocês, tá? E começo de frase, letra maiúscula. Nome de pessoas, substantivos próprios. Nome de rua, nome de país, tá? Letra maiúscula. Uma boa escrita para vocês. Um bom fim de semana. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!